Bom dia, graça e paz, tudo bem? Mais um dia, mais uma manhã, o Senhor preparou para mim e para você. E que lindo dia, né? Faça chuva, faça sol, né? Faça frio, faça calor, o Senhor vai estar conosco. Hoje é o nosso dia, o dia que Ele preparou para mim e para você. Por isso nós decidimos estar aqui nessa manhã. Nós decidimos fazer diferente, buscar a presença do Senhor, amém? Hoje são 9/8/2025. Estamos começando o devocional em homenagem aos pais. Todo ano a gente faz, né? O devocional na véspera do Dia dos Pais em homenagem aos pais, e esse ano não é diferente, tá bom? Então, assente no seu melhor lugar, fique conosco aqui e vamos dar início lendo o Salmo 91. Quem tiver com sua Bíblia aberta e queira acompanhar, fique à vontade. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te arcam suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por disserte: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Cadê o trio que vai louvar? Cadê o trio que vai louvar? Já estão aí? Missionária Amém. Jesus, amém? Com Amém. vocês. Passe bem linda para o nosso Pai do céu, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. O coral da Presente de Deus vai estar louvando ao Senhor em homenagem ao Dia dos Pais. Amém? Vamos louvar então o Senhor. Você que pode, você que sabe, louve ao Senhor aí. Te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao meio fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. É fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus todos os dias. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu vou cantar, eu cantarei a bondade de Deus. Assim o coral agradece a oportunidade e um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Amém, trio maravilhoso. Deus abençoe grandemente a vida, a família, o lar, a casa, o ministério de vocês em nome de Jesus. Tudo que vocês tocarem, abençoado será. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Linhares para fazer a oração inicial, orar pela vida do nosso convidado especial, o senhor Gileno Henrique. Amém? Amém, glória a Deus. Oremos, Pai querido, Pai bondoso, Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade de uma vez mais podermos estar erguendo a voz para adorar o Senhor que é santo, puro, grande e poderoso. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado saúde. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos permitido a ter o Senhor como nosso Deus. E nesse momento nós queremos senão ouvi-lo, nós queremos senão receber a tua palavra, aquilo que o Senhor tens para transmitir através das nossas vidas. Na oportunidade eu te apresento o querido Deus, o nosso querido irmão Gileno, que está neste momento apto pelo Senhor para transmitir a tua palavra a nós. Que o nosso coração receba a tua palavra, que o nosso coração guarde a tua palavra e que desenvolvamos ela para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Recebe, portanto, a adoração de cada um dos teus filhos nesta manhã e dá-nos, Pai, a tua bondade através da tua palavra. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém, Pai. E amém. Glória a Deus. Amém, pastor Linhares. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, tudo que o Senhor tocar, abençoado será em nome de Jesus. Seu Gileno, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Estávamos com saudade do Senhor. Que Deus lhe use poderosamente, como sempre usou, em nome de Jesus. Esse é o seu momento, o seu do Espírito Santo aí. Já sabemos que tem uma palavra pronta para nosso coração aí, amém? Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor para todos
muita satisfação, muita alegria nessa manhã. E eu já agradeço a pastora Amália pelo convite. Assim, eu fico até sem palavras, né, para agradecer a todos que nos ajudam nessa empreitada, né, nessa caminhada. Eu fico muito feliz, fico muito grato ao Senhor por receber o convite de estar também aqui nessa manhã, juntamente com toda essa equipe maravilhosa da PDD, compartilhando e agradecendo ao Senhor por essa dádiva, né, que Ele nos tem concedido. E já aqui falando, a gente muitas das vezes somos filhos amados, muitas vezes não, sempre somos, né, filhos amados do Pai, e é motivo de nós estarmos sempre alegres, felizes e contentes, para que nós possamos sempre refletir isso, né, da parte do Pai, para aqueles que nos rodeiam, para a nossa família, para os nossos amigos, né, para os nossos colaboradores, enfim. Eu fico muito grato à pastora Amália e a toda a equipe que juntamente está aí, né, com essa dádiva que Deus tem dado de empreender, né, nesse grande projeto que Deus tem colocado em nossas mãos. E eu queria, antes de aqui refletir, não vou pregar, porque eu sei que aí na nossa equipe tem muitos bons pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm assim, um desenvolvimento na palavra, e eu confesso que eu não sou aquele exímio pregador, né? Eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, mas acho que Deus tem dado o dom a cada um naquilo que Ele tem chamado, né? Eu gosto muito de louvar ao Senhor, né? Eu estava aqui de manhã louvando aqui um louvor, e a minha esposa falou assim, por que você também não ministra esse louvor, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir essa oportunidade aos irmãos para ouvirem, mas, por favor, não saiam da sala, tá? Quando eu começar a cantar, não desliguem os seus aparelhos, mas eu vou louvar o Senhor porque esse hino ele diz muito a respeito daquilo que Deus é para nós, né? Ele diz assim, ó: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para a minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Ao teu lado
para te guiar. Amém? Louvado seja Deus. Esse louvor, ele fala muito ao meu coração e ele transmite a mensagem do que é, né, o Pai, o Senhor Jesus, o grande Deus, o Pai, né, que está com as suas mãos estendidas sobre nós. Eu queria deixar aqui para a meditação da amada igreja, dos irmãos, Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Eu queria, juntamente com os irmãos, ler essa passagem que fala a parábola do filho pródigo. Se você tem Bíblia aí, você abre a sua Bíblia para acompanhar aqui essa leitura que eu acho muito propícia para o dia de hoje. A parábola do filho pródigo. Se você está com sua Bíblia aberta aí, dá um joinha aí, por favor, para que eu possa começar aqui a leitura. Amém. Ô, glória. Os irmãos estão afiados aí na abertura da palavra. Amém. Vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a 2 cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ali desejava ele afastar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me agradar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, é preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Eu fico muito feliz com essa passagem. Só um minutinho, seu Giliano, que eu fechar o seu áudio aqui.
Não, seu áudio está aberto. Aconteceu alguma coisa aí. Voltou? Voltou. Amém, amém. Eu acho que deu algum problemazinho aqui na rede, mas está tranquilo, já voltou. Como eu estava dizendo, eu fico muito impactado e muito feliz com essa passagem aqui sobre Lucas, né, do capítulo 15, a respeito da parábola do filho pródigo, que nos traz uma lição muito tremenda. Mas o que me vem ao meu coração nessa manhã não seria nem a questão dos dois filhos desse homem, mas a representação de Deus, né, na figura desse pai que é tão amoroso, é tão grandioso em compadecer-se de tanto amor, né, ao qual a história diz que ele guarda, né, o tempo esperando o seu filho que saiu, né, da sua proteção, saiu da sua casa para conhecer algo lá fora. E ele libera o filho com os bens que é de direito, né? Apesar de que a gente muitas vezes sabe que a herança não seria certa para ser recebida enquanto ele estivesse vivo, mas o pai, por tão amoroso que por tão bondoso, ele libera para aquele filho a herança, com ele ainda vivo, para que ele possa ir, né, e satisfazer a sua carne, a sua vida, a sua pessoa com aquilo que, de repente, ele estava tão na expectativa de conhecer. Mas o fato é que a representação deste pai aqui, ele nos reflete ao Pai Celeste, né, ao nosso Deus, que muitas das vezes nos permite, né, nos dá o livre-arbítrio de olhar para outros caminhos esses que talvez muitas das vezes não são certos, porque nós somos muito falhos, né, na nossa caminhada. E quantas vezes a gente já pensou em desistir dessa caminhada? Quantas vezes a gente já... né, e quantos já saíram, quantos já desistiram, mas com a graça e a permissão e o perdão de Deus, eles voltaram, e Deus ele recolhe essas pessoas, recebe de braços abertos. Independente das circunstâncias que nós vivemos, independente das lutas, independente das barreiras que muitas vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, não só na vida cotidiana, mas digo também na vida espiritual, né? Porque nós vivemos uma luta a cada dia, porque o próprio Deus ele nos declara isso, né? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E ele já nos dá aí uma palavra né? uma palavra de vitória, de vida, uma palavra de ânimo, né? Tende ânimo. Às vezes é difícil, né, a gente acordar com bom ânimo. Quantas vezes a gente acorda e o ânimo, a gente levanta, mas o ânimo fica na cama, né? A gente muitas vezes não quer nem levantar, porque parece que o ânimo não acordou com a gente passa o dia aflito, né? Muitas das vezes com a cabeça cheia de problemas para resolver, cheia de questões, e acaba a gente esquecendo que nós temos um Pai que está do nosso lado. O próprio Jesus, quando ele subiu aos céus, ele nos fez uma promessa tão maravilhosa. Eu vou ao Pai, eu vou subir, mas não vos deixarei só. Enviarei para vós um Consolador que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a volta de Cristo. E a gente tem essa pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas, como seres humanos, nós somos muitas das vezes, né? Assim como aquele filho, o segundo filho do pai, que esquece que, como aquela palavra do pai para o filho, meu filho, tudo aqui é teu, tu estás comigo todos os dias. Ele reclama, ele indaga que o pai, com o seu amor, com a sua alegria, com o seu fervor de perdão, ele recebe aquele filho, ele dá uma festa, ele coloca anéis no dedo, ele coloca roupas novas, ele coloca sandália nova nos pés daquele filho, mata um bezerro, chama todos os empregados, todos os seus vizinhos, todos os seus conhecidos, parentes, e faz uma festa, porque aquele filho ele estava perdido e foi achado. E o pai está ali. Quantas vezes
o Pai, ele se alegra, o nosso Pai, né? O nosso Deus se alegra conosco quando a gente se arrepende de algo que muitas vezes a gente entra no nosso coração e fala assim, não, eu pequei contra o Senhor e eu preciso do perdão, e ele está sempre de braços abertos para nos perdoar. Ele está sempre de braços abertos a nos receber, e nos recebe com festa. E aquele filho mais velho indagou isso, mas aí o pai chega e pergunta, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. E eu trago para nós essa palavra do pai para aquele segundo filho. Nós temos tudo ao nosso favor, porque nós estamos sempre diante do Pai. Nós não somos como aquele filho pródigo que pegou a sua herança e saiu e foi gastar com o mundo, foi gastar com as... Não, nós somos aquele filho que está com o Pai. E tudo que o Pai tem é nosso, porque as bênçãos já foram derramadas sobre nós. A gente só precisa ter esse coração aberto para a gente adquirir as bênçãos que Ele tem para nós. E às vezes a gente reclama, a gente fala, ai, poxa, mas está faltando isso, está faltando aquilo, eu estou sem ânimo, eu estou sem força, as portas não estão se abrindo. Está se abrindo sim, porque ele já declarou isso para nós, que tudo que nós pedimos ao Pai, ele nos concede. Porque o Senhor Jesus, ele não morreu na cruz à toa. O Senhor Jesus, ele não derramou o seu sangue por nós à toa. Ele nos concedeu as bênçãos mais poderosas, mais ricas do céu para cada um de nós, porque nós estamos ao lado dele. E quando nós temos essa questão da obediência, de servir ao Senhor com obediência, com a palavra, existe um louvor que fala do Nani Azevedo, que as bênçãos, ela nos seguem quando a gente obedece à palavra do Senhor. E essa é a promessa de Deus para cada um de nós. A promessa desse Pai que é tão maravilhoso, que é tão tremendo, que é tão protetor, que é tão ajudador, né? O Salmo 91, ele já diz no seu primeiro versículo, aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo é guardado. E ele nos guarda. Ele é como uma galinha que pega os seus filhos e coloca debaixo das suas asas e protege. Eu não sei aqui quantos aqui moram na roça, eu já vi isso, mas eu já morei e eu criava muitas galinhas antigamente, com a minha mãe e meu pai, e a gente observava como no tempo frio as galinhas, ou até para dormir, as galinhas pegavam os seus pintinhos, e era muitos pintinhos, não eram poucos, e eu ficava imaginando como é que essa galinha consegue guardar tanto pintinho debaixo da sua asa. É uma figura do nosso Pai, que ele nos pega e nos coloca debaixo das suas mãos poderosas e nos guarda e nos protege de todo mal. Esse é o Pai, é a figura do Pai amoroso, do Pai, sabe, do Pai que ama os seus filhos. Eu sou muito grato a Deus hoje por eu ser pai de dois meninos, né? Todos conhecem aí o Jean e o João, e graças a Deus eu tenho o orgulho e assim, o prazer, né, de dizer que o Senhor me concedeu essas duas bênçãos maravilhosas, filhos obedientes, filhos empreendedores, filhos que estão no caminho do Senhor, que estão recebendo de Deus as bênçãos do Senhor, porque estão debaixo da proteção e da promessa de Deus. Isso é muito maravilhoso. Eu sei que tem muitos pais hoje que choram, que se lamentam, né, por seus filhos estarem, muitas das vezes, desviados dos caminhos do Senhor, mas a minha oração nessa manhã e o meu pedido ao Senhor é que esses filhos que estão aí saibam que existe um Pai de braços abertos esperando eles voltarem. A pais que estão de joelhos, orando, pedindo ao Senhor proteção para os seus filhos, pedindo que o Senhor os guarde e que eles voltem para o caminho do Senhor, que é mais importante. E esses pais estão assim, de braços abertos, assim como nosso Pai Celeste está assim também, de braços abertos, esperando aqueles que se desviaram. Nosso Pai é esse Pai amoroso, é esse Pai que sabe, nos ajuda, que nos sustenta. E a nossa vida, ela é guiada, ela é dirigida pelo Espírito Santo para que nós estejamos sempre em contato com esse Pai maravilhoso, né? Às vezes eu fico conversando com alguns amigos e fico falando, poxa, às vezes a gente ora, né? Ora ao Senhor, mas a gente precisa saber conversar
bater um papo com o Espírito Santo, bater um papo com Deus, bater um papo com o Senhor Jesus, porque eu não sei se alguns já perceberam isso, que muitas vezes a gente ora apenas pedindo, e a oração não é pedir, a oração é conversar com Deus, é bater um papo, é deixar nossas lágrimas caírem, né, e ser confortado pelo Pai, ser confortado por Ele e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu faço até aqui uma menção àqueles que de repente estão nessa mecânica, né, de orar e apenas pedir, que mude esse sentido de oração, de conversar com Deus. Porque muitas vezes a gente ora e só pede, e a gente não escuta Deus falar, e a gente não escuta o que realmente Ele quer para nós. Às vezes a gente só expõe ao Senhor a nossa vontade. Como os filhos de pidão que somos, né? Nós somos filhos de pidão. E o Pai, muitas das vezes, quer conversar, quer falar conosco, quer falar ao nosso ouvido. Que nesta manhã o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver a glória e aquilo que Ele tem para cada um de nós. E que aqueles que são pais, eu sei que também tem muitas mães aí, né, que fazem o papel de pai também, porque a figura do pai é aquela figura que cuida, aquela figura que ama, aquela figura que ora pelo filho, que guarda, aquela figura que está sempre preocupado com os seus filhos, né? E que Deus possa estar abençoando nessa manhã a cada pai, a cada mãe que também é pai, né? Faz o papel de pai, de protetora, de amiga, de conselheira. E eu, nesta manhã, eu quero declarar bênção sobre a vida de vocês, eu quero profetizar bênção sobre a vida de vocês, todos aqueles que são pais, que são mães, pais também, né? Em modo geral, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, essa manhã é uma manhã de bênção, porque já o Senhor tem nos concedido essa dádiva, de nós levantarmos, abrirmos nossos olhos e vermos a glória dEle. A gente olha e abre nossos olhos assim, olha para o tempo. Muitas das vezes o céu está azul, muitas das vezes o céu está nublado, mas não importa. O importa é que Deus nos concedeu a dádiva de abrir os nossos olhos e nós prosseguimos nessa promessa que Ele tem nos dado. E se Deus tem promessa para cada um de nós, fique tranquilo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se Ele tem prometido a cada um de nós as promessas dEle, Ele vai cumprir na nossa vida. Eu creio nisso. Eu sei que você possa também nessa manhã receber de Deus todas as promessas que Ele tem prometido a você, para a sua família, para os seus filhos, que a gente possa ter a alegria, como eu tenho a alegria de ter 2 filhos, né, na presença de Deus, obedientes, filhos que são realmente amorosos, e que eu também possa ser usado por Deus para fazer o papel, né, a qual Ele tem me ensinado e tem me proposto na minha vida. Porque a responsabilidade de ser pai é muito grande, né? A responsabilidade de nós sermos pais é muito grande. Nós colocarmos alguém no mundo e encaminharmos na presença, na obediência que Deus quer que nós colocamos, infelizmente, né, devido ao mundo que nós vivemos, há muitos filhos que se desviam, muitos filhos que se saem da presença, mas que nós, como responsáveis, nós como pais, nós como Deus tem nos colocado, nós possamos estar orando, pedindo ao Senhor misericórdia para todos os nossos filhos. Ele possa estar guardando a cada um de nós. Amém? Essa é a minha palavra nessa manhã. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Quero agradecer a oportunidade da pastora Amélia ter me concedido essa manhã, nesta palavra, tá? Que o Espírito Santo ele possa falar em cada coração e que nós possamos continuar, né, nessa jornada juntos, permanecendo juntos e recebermos de Deus as suas promessas. Amém, irmã Amélia? Eu agradeço muito aí pela oportunidade, tá? Talvez não é nenhuma palavra, né? Talvez que vamos dizer assim, eloquente, né? Mas é aquilo que Deus tem colocado no meu coração para transmitir para cada um de vocês, que vocês possam receber isso de coração e que o Espírito Santo possa estar abençoando a cada um de nós. Eu agradeço muito essa oportunidade nessa manhã. Amém? Amém, seu Gileno, nós que agradecemos, né? Para nós é uma honra o Senhor sempre estar aqui conosco.
O seu Gileno, ele é pai do nosso diretor, Jean Henrique, aquele que vocês passam a ver mais nas reuniões, né? Está mais conosco, esposo da dona Ivonete. E que palavra, ela está ali. Você quer falar alguma coisa para esse povo aqui, dona Ivonete? Tá, abriu o áudio. Rapaz, quero só aproveitar essa oportunidade para desejar um feliz Dia dos Pais para cada um, que cada um possa entender, né, que às vezes se tem um pai terreno que foi falho, mas que nós temos um Pai celestial que é presente e abençoador em nossas vidas. Então, a nossa origem ela vem desse Pai eterno. Ele é primordial para nós. E eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos. Amém? Amém, dona Ivonete. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Então, o senhor Gilene e a dona Ivonete são os pais do nosso diretor aí, Jean Henrique, daqui a pouco ele vai estar conosco. E, às vezes, eu, como ministerial, eu recebo muitas críticas de pais de filhos e filhos sobre pais. E eu levo sempre a minha experiência, eu não tive meu pai genético presente. E ontem eu estava orando ao Senhor, eu gosto, quando eu estou em casa, eu gosto de orar pela madrugada, meio-dia, 18 horas e antes de dormir. Eu faço ciclos de oração, né, pelas pessoas. E eu agradeci tanto a Deus por Ele ter me dado um tio que me criou. Como eu fui feliz com meu tio. Como esse homem me amou. Como meus tios me amaram, que não foi só ele. E eu passei assim, reflexionando minutos e minutos sobre a minha história com ele, com o meu tio. Meu pai não poderia dar o que meu tio me deu. Que até, eu estava lembrando que até geografia e história era ele que me ensinava. E eu só tirava nota boa. Estudava muito, só tirava nota boa para dar orgulho para o meu tio. E ele ficava feliz quando eu chegava com o meu boletim com as minhas notas. Então, a gente fica muito preso a um pai que não foi presente. A gente fica muito preso a um pai que, meu pai me abandonou. Não, eu tenho uma história. Você tem uma história escrita por Deus. Um pai que só foi... eu estava no consultório e a mulher falava, amanhã, domingo é dia dos pães. Gente, aí a mulher falou, eu estava colocando colírio nos olhos, e ela falava sobre pães. Gente, na Bíblia tem pães? Não tem. Mãe é mãe, pai é pai. Então, nós cristãos, a gente está querendo trazer modinha para nós. Não, gente, mãe é mãe, pai é pai. Por mais que eu não tenha tido um pai presente. A minha mãe me criou, né, um exemplo. E ela fez tudo o que o meu pai deveria fazer. É a tua história. Meu pai e a minha mãe poderiam me criar, não me criaram. É a minha história. E a minha história eu vou desenvolver para ajudar novas pessoas. Quantas vidas, quantos jovens eu tirei da sarjeta, da droga, dos vícios, com a minha história, que meu pai podia me criar e não me criou. E eu fui muito amada. Então, às vezes, a gente não dá oportunidade para uma pessoa nos amar, um cônjuge, um avô, uma avó, um tio, porque a gente está preso a algo que não é para ser a nossa história. Eu sempre digo, tudo que nós vivemos, a gente precisa ser exemplo para alguém, dos momentos ruins e dos momentos bons. E eu fui muito feliz com o meu tio. Já não está mais entre nós, meus tios que me criaram, mas eu tive uma história avaliando sempre que eu não teria com meu pai. Entendeu? E meu pai criou meus outros irmãos. Meu pai era um homem italiano, bem de vida. Se eu fosse olhar para esse lado, eu estava morta hoje. Cheia de remorso, cheia de sofrimento, porque não liberar perdão, irmãos, a gente sofre. Então, se você tem algum pesadelo hoje com o seu pai, com a sua mãe, que não liberou perdão, hoje, pegue o seu telefone, liga para o seu pai ou para sua mãe e peça perdão. Mesmo não sendo aos seus olhos você que causou, mas peça perdão para o seu pai. Não importa se ele foi só o instrumento de colocar você no mundo, porque o seu maior pai é Deus. Quando você entender isso, você perdoa seu pai, perdoa sua mãe e segue. E o fardo do seu ombro é leve.
Seu Gileno, muito obrigada por essa palavra. Quando o senhor for pregador nato, me avise, tá? Eu assisti o senhor. Amém? Eu queria chamar aqui o nosso diretor, Jean Henrique, para fazer a oração final, agradecer aí por esse povo, amém? Eu já vi. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe aí o sábado de vocês. Cara, que privilégio poder estar aqui, Amália, parabéns pela iniciativa, mais uma vez fazendo um devocional, fazendo um culto, uma excelente palavra, um excelente pregador aí, né, que diz que não é. O louvor, cara, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o Efraim está aqui do lado fazendo uma bagunça imensa já. E para mim é um privilégio muito grande passar o meu segundo dia dos pais, não só como filho, e tendo, né, a honra de ter o seu Gilenão aí como meu pai, mas também tendo a experiência de ser pai. Tem uma frase que diz que a gente aprende a ser filho quando a gente é pai, né? E eu tenho vivido isso nos últimos meses, e para mim tem sido um privilégio muito grande poder olhar para trás e ver que o meu pai foi exemplo para mim, e hoje eu posso ter isso para poder seguir e para poder passar para o meu filho. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar os pais aqui, mais um Dia dos Pais, que vocês possam ser não só alguém que é pai, mas alguém que é ferramenta usada por Deus para criar grandes filhos, para criar pessoas que vão fazer diferença nessa geração. E você, que independente da sua história, e aí a Amália deu um excelente exemplo, um excelente testemunho, que a gente possa entender que acima de qualquer pai terreno que nós temos, acima de qualquer história que nós temos, acima de qualquer crença que nós tivemos por conta da paternidade que a gente foi recebida, a gente possa entender que a gente tem um Pai Celestial que cuida de nós. E se em pleno sábado a gente está aqui, podendo ver, podendo ouvir um testemunho, podendo ver e ouvir uma palavra como essa, é porque a gente tem um Pai que está permitindo isso. Então vamos orar para a gente poder estar encerrando aí, dando direção a esse culto. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade de cultuarmos a Ti mais uma vez, com louvor, com palavra, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de podermos acordar mais um dia. E nesse momento em especial, queremos te agradecer por esse Dia dos Pais. Que cada pai presente aqui, que cada filho possa entender aquilo que o Senhor carregou no coração de cada um aqui presente, Pai. Que nós possamos entender que a paternidade não é apenas algo, Pai, simples, mas é uma missão que o Senhor colocou em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa dar direção, sabedoria, discernimento a todos os pais e também a todas as mães presentes aqui, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo, Pai, por essa palavra, por cada louvor entoado, e te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Pai, e que o Senhor nos enche do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Jean, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa. Eu vou só dar a bênção apostólica, se quiser falar mais alguma coisa, seu Gileno também, só abrir o áudio. Abra sua mão em forma de receber que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos, e quem está aí diz amém. Eu vou abrir o áudio para o final aí, tá? Ó, o Jean tá pagando o pato tudo que ele fez comigo. Amém. Essa é a história. Olha, dia 22 é aniversário deles dois, tá? Quem já quiser mandar presente para casa deles, está aberto, tá? Dia 22, seu Gileno e o Jean fazem aniversário. 28, dia 28. Dia 28, né? Perdão, 28, na minha agenda. Tá. Esqueço que eu estou sem minha agenda aqui. Dia 28, então já está aberto para mandar presente para casa deles, tá bom? Vou abrir um link aí para fazer um Pix. Mande seu Pix, mande o Pix de vocês aí. Quem quiser, seu Gileno, Jean, se quiser falar mais alguma coisa, tá à vontade. Não, só agradecer. Obrigado, Maia. Eu que agradeço a todos. Seu Gileno, muito obrigada. Dona Ivonete, Jean, muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã e desejar um feliz Dia dos Pais. Nunca se esqueçam que a gente faz comemorações, a gente compra presentes nesse dia, para esse dia fazer algo especial. Mas faça algo especial para o seu pai, para a sua mãe, todos os dias. Eles são a base, eles são a presença essencial para nossas vidas, não importa como nós fomos criados, não importa a forma de amor que eles nos entregaram, mas eles nos amam nessa terra incondicionalmente, e Deus lá do céu nos ama sem limite.
Essa palavra hoje do filho pródigo nos mostra que Deus, mesmo muitas das vezes em meio às lutas, às tempestades, a gente quer se afastar dele, mas ele nos dá muito além do que pedimos, e que a gente possa sair hoje na certeza que ele nunca vai nos abandonar, mesmo que você sinta-se sufocado, mesmo que você às vezes ache que ele não está no controle, mas ele cuida. Eu quero desejar para você hoje e sempre um feliz Dia dos Pais, um feliz dia na sua mente e no seu coração, que você já acorde com essa certeza que o nosso Pai maior vai estar cuidando de tudo. Amém? É Ele que faz tudo por nós. E esse fôlego de vida hoje, vamos ser gratos todos os dias, porque muitos hoje queriam ter e não tiveram. Amém? Tchau, tchau. Obrigada, seu Gileno. Obrigada, Jeana, Nivonete, pastor Linhares. Obrigada, Coral. Para todo mundo. Ótimo final de semana. Feliz final de semana e vamos continuar na presença. Até segunda-feira no seu devocional. Amém. Bom dia Tchau, para tchau. todos. Obrigada a todos. Feliz Dia dos Amém. Pais. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. És Obrigada. fiel em todo tempo. Em todo tempo.